O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvinte do Empreendedor em Ação, nós voltamos aqui nesta quinta-feira maravilhosa na Rádio Unimontes, na 101,1 FM. Eu sou a Ariane Galdin, sou sua anfitriã aqui nessa jornada e lógico que a gente sempre começa o programa, agradece aos nossos patrocinadores, a Fadenor, a Classic Men's Club, a Crijóias e a Impremix. Tá? Gratidão aí, porque o programa cada vez mais está crescendo e você pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação. Entra lá, além de você acompanhar os shorts dos bastidores e de parte dos nossos entrevistados aqui, você também tem acesso ao podcast completo, 1 hora e de bate-papo para você entender profundamente acerca dos assuntos que a gente trata aqui. Hoje a gente tem um convidado. Ele é conhecido, gente, como PC Landim, e eu acho até ótimo, porque aqui nós temos 2 Paulos hoje, né? Você sabe, o Paulo radialista, aí eu falo, Paulo, como que você tá? Eu tô falando com o PC, viu, Paulo? O Paulo tá aqui, não, eu tô ótimo. Eu falei, Paulo, já conversei com você hoje, muito antes. Então nós temos aqui o PC Landim, que é um empresário, empreendedor social, com uma longa trajetória em causas sociais. Desde os 14 anos, ele atua em ações sociais na cidade de Montes Claros, na região. É fundador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Conexão e mobilizador de ações de impacto social a nível nacional e internacional. O PC, gente, ele tem um compromisso, assim, forte com a justiça social, com o empoderamento e desenvolvimento das comunidades vulneráveis há muito tempo. É teólogo, é estudante de administração de empresas e é especialista em pessoas e desenvolvimento pessoal. Então, assim, o assunto, o tema primordial aqui hoje é empreendedorismo social. É um tema de suma importância e também de responsabilidade social, porque nós que somos empreendedores, nós precisamos ter uma visão de clareza acerca do que é responsabilidade social e de como fazer isso no nosso dia a dia. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ariane, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui e para discutir, para construir essas ideias aqui. O empreendedorismo social faz parte, né? E é tão forte em você essa identidade empreendedora. Então acho que vamos contribuir nesse tempo. Vai ser um tempo precioso, eu tenho certeza disso. Com certeza. A gente já começa quente, viu, Paulo, aqui nas perguntas. Mas antes eu queria muito que você falasse um pouco da sua trajetória, assim, como é que você começou a se envolver com as causas sociais, e foi bem cedo, né? Aos 14 anos, bem cedo. Sim, então, assim, eu venho de uma família classe média, né? Então, assim, eu tive algumas condições de estudar em escolas... Acesso, de estudar em escolas privadas, né? Mas eu falo que sempre tem um dia que algo acontece na sua vida, né? Eu falo que meu engajamento efetivo, né? De ter um projeto, desenvolver, foi aos 14. Mas um despertamento aos 12, né? Era um adolescente e eu falo, sempre conto essa história que me mexeu muito comigo, né? Com 12 anos, bateu uma criança na porta da minha casa. Nós estamos falando de 21 anos atrás, tá? Hoje eu tenho 33. Um jovem, E aí a criança bateu e pedindo algo para comer. E eu fui lá na minha casa e peguei aquele pão que eu mais gostava, né? A gente fala assim, que geralmente a gente dá para as pessoas algo que às vezes a gente não serve pra gente. Mas na concepção de criança ali, aquilo que era o melhor, que era aquele pão que tem um creminho dentro, sabe? Não vou falar de que padaria que tem, que senão, né, eles vão ter que pagar aqui pro programa, né, para ser patrocinador. Eita. Mas era aquele pãozinho que tinha um creme, e esse cremezinho era muito especial, e aí eu gostava daquele pão, né? E eu peguei aquele pão, entreguei para aquela criança, e meu pai falou, mas por que você deu o melhor pão? Eu falei, eu tenho que dar o pão que eu gosto. E ela tá me pedindo, ela não tem condição, então eu tenho que dar o melhor. Então ali foi um start. E aí, na escola, eu fui desafiado a fazer um trabalho social, né? Dentro de algum bar carente ou dentro de alguma associação. E eu fui para um bar e aquele bar mexeu muito comigo, que é o Bar Cidade Industrial, que 21 anos depois, hoje tem um projeto lá que eu implantei, né? E aí as coisas têm acontecido naquela comunidade. E aí esse despertamento. Então começou aos 14 anos, eu comecei a ver a necessidade, conhecer realidades na cidade, injustiças, e a gente não pode ficar inquieto. E eu sempre gostei de gerar soluções. Eu acho que o empreendedor, né, a gente está nesse papo, é aquele que sonha
mas que põe a mão na massa, que vai de fato para a ação e faz acontecer. Então eu vi uma realidade social na minha cidade, eu falei, poxa, eu posso contribuir. Posso contribuir como? Empreendendo aqui dentro da minha sala de aula, chamando colegas para ir, para fazer a diferença. E ali começa esse despertamento, né? E nunca foi fácil, né? A primeira vez que eu peguei um ônibus, eu tinha 12 anos de idade. Sim. E eu fui para dentro de uma comunidade que demorou 1 hora de ônibus. Então, eu peguei o ônibus e falou, não posso te levar, você vai lá. Com 12 anos eu fui para dentro da comunidade, conheci uma realidade que eu não conhecia, pessoas morando debaixo de lona, vivendo ali em situação vulnerável, e eu vi crianças ali da minha idade, então quis construir dali para frente um futuro melhor, empreender em cima disso, gerar soluções naquela comunidade. Muito bacana, show de bola. Você, como fundador do Instituto Conexão, com certeza enfrentou muitos desafios, porque assim, mobilizar pessoas já é um desafio por aí, né, Sim. Paulo? Mas assim, fala um pouco pra gente do Instituto Conexão, né? O que é o Instituto, como que ele funciona e assim, os principais desafios que você enfrentou nesse início e como você é um gerador de soluções, as soluções que você encontrou para superar os desafios. Então, a gente começou um projeto muito novo, né? Então, assim, era uma junção de jovens da cidade. Tem quantos anos o Instituto Conexão? O Instituto Conexão, legalmente, esse ano faz 10 anos, mas que começou a se mobilizar tem 14 anos. Entendi. Né? Então, a gente começou com um grupo de voluntários. Então, a minha adolescência, dos 12, 14 até os 21, eu fazia muitas ações, mas nada legalizado, nada mais organizado. Era ação de ir lá, juntar grupo de amigos e gerar alguma coisa ali, de fazer colaborar de alguma forma. Só que a gente começou a entender e enfrentar problemas maiores. Então a gente começou a enxergar lugares que precisavam ter uma intervenção maior. Então, por exemplo, a gente está à beira ali do antigo lixão da cidade, né, o aterro sanitário. Morava famílias ali. Ali era um desafio maior, era implantar algo mais sólido que de fato gerava transformação. Então começou a trazer essa maturidade. Então assim, na minha adolescência e juventude, você junta muita gente, junta muito adolescente, vamos no fim de semana em algum lugar, vamos fazer uma arrecadação de brinquedos, vamos fazer uma ação social. A gente conseguia fazer isso, né? Porque eu falo que adolescente anda de bando, né? Ele anda com tanto de gente. Só que quando a gente começou a pensar nessas ações e começou a entrar em esferas, né, que precisavam de maiores intervenções, a gente teve a ideia de criar uma organização. Eu sempre falo que quem quer fazer o bem, a forma melhor que tem, eu quero ajudar uma causa, organiza, legaliza, né? Falo que depois que a gente deu esse passo e demoramos, né, 3 anos para legalizar, de 2011 até 2014 ficamos assim informais, tinha um nome, tinha os voluntários e a gente deu esse passo. Mas tudo custa recurso e dinheiro, né? Então, nós fomos legalizar uma instituição, ninguém tinha dinheiro. Então, como nós vamos fazer? Custa 2.000 e poucos reais. Vamos legalizar. Junta ali, faz uma rifa, faz o que a gente sempre faz no terceiro setor, a maioria das vezes, né? Um almoço, a gente conseguiu legalizar uma instituição. Depois daquilo ali, a gente começou a dar passos maiores, né? 2014, 2015, a gente teve utilidade pública, começou a fazer trabalhos constantes. Às vezes, a gente quer mudar quadros e a gente não quer botar a mão na massa. A gente quer chegar ali, fazer alguma coisa, estralar o dedo e a coisa acontecer. Não, tipo, faz um pix, né? Você faz um pix, ajuda ali, né? Mas você tá ali. Mas também é uma ajuda importante. Sim, muito importante, né? E é realmente o que, como diria, é o meio, né? Que você tem de fazer as coisas acontecerem, que é o dinheiro. Sim. Né? A doação de dinheiro. Mas também fazer isso de maneira mais consciente torna, inclusive, a ação mais duradoura, né? Sim. A pessoa ela se envolve com o tema e ela realmente se torna um voluntário, né? Sim, e assim, fazendo esses movimentos todos que a gente fazia, eu lembro muito bem que em 2011 teve um índice de criminalidade na cidade gigante, assassinato de jovens, adolescentes, assim, questão do tráfico, né? Sim. Foi um auge, assim. E aí eu lembro que a gente fez um movimento, como a gente lidava, de conscientização. Nós colocamos pessoas no centro da cidade, essas pessoas estavam todas de preto, e aí tocou um clarinete, tipo uma marcha fúnebre, e as pessoas começaram a cair de vários locais. Fez um flash, assim, né? Sim. E aí colocamos uma placa que a gente não aceitava mais isso na nossa cidade, que a gente, como sociedade civil, estava se posicionando contra isso. Porque não é normal a gente ligar a nossa televisão e ver crianças, jovens sendo assassinados. Toda e a hora. gente está em torno disso e a violência aumentando. Então dali, na hora lá, um crítico, né, entrou na rede social e falou assim, então leva esses bandidos para sua casa. Eu falei, então o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Não é? E aí a gente foi para dentro de um sócio educativo, começou a fazer um trabalho mais organizado, mais pontual, e ali surgiu 16 iniciativas. Então a gente começou o Instituto Conexão, Ariane, com 16 iniciativas pontuais na cidade.
voluntários, engajados, mas posicionados nas áreas estratégicas. Então a gente começou a fazer essa leitura. E aí foi fundado, em 2014, o Instituto Conexão, que começou já bem mobilizado e bem organizado. E aí, à medida, né, a gente vai encarando novos desafios. As pessoas, era uma geração muito jovem ali no início, e aí todo mundo na escola, na faculdade, começou a formar, casar, e a gente passou por um outro momento, esses últimos 4 anos, que foi a profissionalização. Eu falo que o terceiro setor, que estão as ONGs, as associações, elas têm que aprender muito com a iniciativa privada, que é gestão eficiente, que é processos, que é ter time. E hoje o Instituto, tem um time, né? Hoje eu estou até fora do Instituto, os meninos lá que tocam tudo lá, e hoje a gente tem, o Instituto tem uma equipe de 19 colaboradores trabalhando e fazendo tudo acontecer. Eu ia até te perguntar sobre essa questão de profissionalizar voluntários. Eu comecei a prestar serviço social também muito jovem e tal, e teve uma época que eu me envolvi com o Instituto Grande Sertão, que é uma ONG que já tem muito tempo, né? Se tornou o CIP, depois voltou para a ONG de novo, e é responsável por várias leis, inclusive a formação do Parque da Lapa Grande, Parque Botumirim e outras áreas de preservação ambiental, né? Que é uma ONG voltada para a questão social, mas de preservação ambiental. E a gente discutia muito isso, né? O maior gargalo que tínhamos era justamente profissionalizar o voluntariado, que é nesse ponto onde a gente chega no empreendedorismo social, não é? Sim. E eu acho que é o grande desafio da cultura no Brasil, né? A gente não tem uma cultura, a gente tem uma cultura assistencialista. E o assistencialismo no nosso país não muda a vida das pessoas, não. O que muda a vida das pessoas é garantias de acesso a uma boa educação, desenvolvimento. E eu acredito muito nessa palavra, empreender. Não é só empreender de fazer o valor monetário, mas é empreender no sonho. Quando o terceiro setor sai do amadorismo, quando as ONGs, quando os projetos sociais saem daquilo só do voluntariado, excelente, nas organizações onde eu passei, onde eu estou, onde eu sou voluntário, é muito importante ter o papel do voluntário. O Instituto Conexão tem muitos voluntários, é importante, mas tem que ter essa equipe profissional que vai dar conta do dia a dia. Como nós vamos tirar da burocracia, né? Como nós vamos tirar um menino de uma situação de desigualdade, um menino que não tem uma família estruturada, de uma criança que está dentro do abrigo, como nós vamos criar uma cultura nova nele, indo lá uma vez na vida, uma vez na morte, né? É o dia a dia, é você inserir, você ter acompanhamento, você ter profissionais, você ter um psicólogo que acompanha aquele caso, você ter um assistente social e remunerado para isso. Então hoje eu sou, desde 2015, eu sou um dos que levanta essa bandeira no Brasil, de fato, para que a gente possa ter um outro setor, um setor 2,5, que é o empreendedorismo social, que é uma galera que pensa, que capta recurso, que faz receita, que cria negócios que vão sustentar e gerar impacto. As pessoas perguntam, mas não é o poder público que deveria estar fazendo isso? O poder público pode fazer isso, tem recurso para isso, tem estrutura, mas às vezes não tem as ferramentas que um setor como o setor privado tem, que é de gestão eficiente, que é gente que quer ver resultado. Você tem negócio, a maioria das ouvintes aqui tem negócios, você quer trazer resultado, você não quer abrir uma loja para empatar. Quando a gente abre um projeto social, a gente não quer abrir um projeto para falar que a gente é bonzinho, para nosso ego ficar. Isso é um ongueiro, eu falo assim, que existe um ongueiro. O ongueiro, ele tá ali, ele é viciado em fazer o bem. Só que ele quer problema o dia inteiro, mas ele não tá afim de resolver. Um dia eu fui numa organização e a pessoa estava contando a grande história da organização. E ela falou assim, não, porque eu assisti a avó, o neto, a filha, e hoje eu tô assistindo o neto. Ineficiência. Tinha que ter assistido a avó e mudado a realidade para a filha ser diferente. Entendi. Lá no Cidade Industrial, há 21 anos atrás, eu conheci uma jovem grávida com 13 anos de idade. Hoje, a filha dela trabalha na organização do Instituto e a família está sendo mudada. E é isso que a gente tem que ter. Então, essa eficiência setor privado, quando traz para o terceiro setor tem algo que às vezes o poder público não tem tanto, que é causa, sentimento de missão. Quem vai para a ponta... Eu sou empreendedor social, eu tô tirando aquilo que eu podia empreender para mim, ganhar dinheiro para quê? Para serviço do próximo. Então eu tenho causa, eu tenho senso de missão. Eu falo que isso é vocação. Se a gente combina a habilidade do setor privado em captar, em gerir, com causa e senso de propósito, a gente gera transformação no mundo. E aí a gente vai para as novas empresas. Porque as grandes multinacionais estão preocupadas com o mundo. Eu fui numa multinacional do ramo farmacêutico. A pergunta que eu fiz para eles, vocês estão mais... importando em gerar transformação em volta do que produzir mais o produto de vocês, que vocês são tão bons no produto que vocês começaram a ter tempo para pensar no meio ambiente, na criança que está, e aí essa mudança. Então acho que o terceiro setor vai passar por esse avanço. Esse setor novo, que é o empreendedorismo social, já é a realidade hoje no nosso país, mas culturalmente a gente tem que avançar muito nele.
É verdade, porque para quebrar ciclos de pobreza é uma engrenagem, né, Paulo? Não é uma coisa ou outra, né? Porque assim, a gente está falando de um Brasil que enfrenta tantos desafios sociais, né? Seja desigualdade, falta de acesso à educação, à saúde, e você traz para a gente aqui que o Instituto Conexão ele tem atuado para enfrentar essas questões. Você falou de 16 iniciativas, mas assim, na sua visão, né, de toda a experiência, barganha que você traz, das vivências que você tem, o que você diria, né, no meio dessas 16 iniciativas, que é assim, olha, esse seria o ponto de partida para a gente chegar no final, né, de uma linha aí, que nunca, não é uma linha, porque nunca vai ser linear, né, mas de um trajeto, de uma jornada de A a B, e esse B a gente considera que é o sucesso, que é o quebrar o ciclo de pobreza. O que você diria dessas 16 iniciativas que seria o ponto de partida? Legal, eu acho assim, no começo a gente vai testar e validar muita coisa. Então, ao longo dos anos, essas iniciativas, desde iniciativas ambientais, era assim, quando você lida com com pessoas que mobilizam, né, e pessoas que sonham, as pessoas vão agregando sua causa. Então, no começo, chegava a pessoa com um monte de ideia. Então, o cara falava assim para mim, eu queria trabalhar na pauta ambiental, queria dar palestra em escolas. Não, junta aí, vamos fazer isso aqui, vamos conectar, vamos aumentar essa rede. E aí a gente ia pegando gente de um tanto de eixo. E na hora que a gente fez um olhar, depois de 5 anos, a gente fazia um monte de coisa. Fazia coisa fora do Brasil, nós fomos pro Peru, pro país de Gales, fomos para fora do Brasil, fomos pro Xingu, meio da floresta amazônica, levando voluntário. A gente aprendeu que a gente tinha que ser especialista em algo. Não dava para fazer tudo. Tudo tem uma necessidade. Cuidar de animal é importante, cuidar do meio ambiente é importante, cuidar da criança, mulheres, muita coisa. Sim. Então, o Instituto Conexão entendeu lá atrás a necessidade de especificar em um público. A gente viu um poder da transformação, estudando, vendo. Eu gosto muito de ficar vendo os bons exemplos. Então, quando você quer mudar uma cultura de um povo, quando você quer influenciar, impactar, você começa a trabalhar com uma geração mais jovem. Então, hoje o Instituto atende prioritariamente crianças de 6 a 17 anos, em atividades culturais, esportivas e educacionais. A partir de uma entrada num trabalho com a criança, pega uma criança de 6 anos hoje, ela está em formação. Você cria um lugar para ela, que ela se sente parte, que ela é envolvida, que ela consegue estar ali e aprender ali, e ela vive aquele ambiente, ela consegue desenvolver e impactar a sua casa. Então hoje a gente percebe que o Instituto Conexão hoje atende 620 crianças da cidade, em 3 regiões grandes, né? E a gente percebe a volta dessa criança para casa e o impacto que vai gerar. Quando você coloca um sonho numa criança, a gente está nos Jogos Olímpicos aí, né? Você vê uma criança que sai lá de uma periferia, que está lá medalhando numa Olimpíada e sendo um destaque mundial. Ela muda uma cultura de uma casa. É incrível. Eu vi lá a Rebeca ganhando uma medalha. A mãe dela era uma dona, trabalhava no lar, e você vê o avanço que ela está trazendo para a família dela, um novo ciclo, uma menina que está em outro ciclo, em todos os aspectos. Então eu comecei a perceber, para me gerar impacto na família, eu tenho que trabalhar a partir da criança e adolescente. Quando a menina volta para casa e fala, mãe, eu quero participar de um campeonato. Esse campeonato é lá em Brasília. E aí a mãe, ela começa a empreender na própria história, na própria vida. E ela passa a ser uma articuladora para chegar no sonho daquela filha. O sistema familiar começa a mudar. Quando eu pego só aquela mãe e eu dou uma capacitação para ela, talvez o estímulo dela é diferente quando a filha demanda dela e a família se envolve. Eu tenho vivido e visto isso nos últimos anos, assim, quanto que a família tem engajado. A partir desse despertamento da criança, adolescente, da influência, a gente consegue interferir no lar, no aspecto de geração de renda, capacitação de mulheres. Era isso que eu ia te perguntar, inclusive isso. Como é que você faz para desenvolver esse espírito empreendedor nas comunidades nas quais você trabalha? Sim, é criar esse desejo do sonho. Hoje a gente vive um tempo que as pessoas estão entrando numa rotina. Muitas vezes a gente, e eu falo assim, a gente, a sociedade civil, o poder público, a gente cria as pessoas numa cultura acomodada. Hoje a gente cria um sentimento na pessoa que ela não pode sonhar, que ela nasceu daquele jeito e ela vai morrer. A linha do ponto A, a linha do ponto B não tem mudança nenhuma. Eu nasci nessa comunidade, eu sou filha de fulana, eu não tenho renda, eu dependo de um auxílio, eu dependo de uma ajuda, as pessoas... Não, vamos fazer as pessoas serem protagonistas. Lá no Instituto, lá na nossa missão, a gente fala que a gente está lá como uma plataforma para fazer as pessoas serem protagonistas da sua própria história. Nossa missão é criar esse desejo. Quando eu começo a fazer com a criança, eu atingo a família. Então hoje eu vejo, para alegria, em qualquer evento que a gente vem participando, que a gente está lá, que o Instituto desenvolve, a gente vê o envolvimento dessas famílias nesse contexto do sonho da criança. Então, eu acho que a mola principal é trazer um protagonismo, não uma dependência.
Aí é uma quebra de padrão, que é o principal que a gente faz no Instituto Conexão. É verdade. Eu acho que o empreendedorismo, ele dá uma sacudida nesses temas, né? Sim. Assim, você desloca o olhar para outras possibilidades, né? Mas você sabe que eu queria comentar uma coisa aqui, porque você falou da questão do voluntariado e você falou desse voluntariado assertivo e um voluntariado que não só tem... Porque assim, a gente tem que entender isso também, né? Nem toda pessoa que vai estar profissionalizada para exercer o voluntariado, ela tem dentro dela o sentimento de voluntariado. Sim. Talvez ela está sendo contratada para executar um serviço, mas ela não tem o sentimento, né, de ser voluntário. Então, e nesses ciclos a gente fala de contratação, né, de pessoas, enfim, a gente está falando o tempo inteiro de pessoas. Mas eu estou falando disso por quê? Porque eu acho importante nessa história é que você trabalha com o empreendedorismo social de uma maneira bem estruturada. Então, quer dizer, você tem se preparado para isso. Você se tornou um especialista em pessoas e em desenvolvimento pessoal. Você traz isso, então, para o DNA do Instituto Conexão. Então, pensando como especialista em pessoas em desenvolvimento humano, como que você acha que isso influencia seu trabalho como empreendedor social e nas ações do Instituto Conexão? Então, assim, pandemia mudou muito a forma da gente ler o mundo e teve um lado positivo disso, né? Isso mexeu com a gente. Então, no auge da pandemia, eu estava começando uma construção, né, lá no Instituto, a gente estava montando a sede, e veio pandemia e as coisas paralisaram, né? E a gente não sabia como lidar. E aí eu fui buscar conhecimento, que a gente tinha era tempo, né, para estudar, né? Você trabalhava de casa, ficava em casa, não tinha um lazer, você fui fazer. Então eu fui fazer um curso, foi muito bom para mim. Eu tinha um mentor, né, que é um empresário bem-sucedido da cidade. Legal. Ele falou: PC, vai estudar aqui no IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, assim, com o José Roberto. Ela tem um curso de 1 ano, vai lá e faz esse curso. Na minha época, a minha esposa foi lá, fez o curso, pagou o curso pra mim e botou pra fazer. Aí eu fui fazer esse curso. Sem pressão. Sem pressão, online, depois ia ter o presencial quando passasse a pandemia. Lá eu entendi como que a gente tem que estruturar e como que a gente tem que trabalhar com a mente humana. E quanto que a gente tem limitações. Então eu achava que eu era um cara bem resolvido, fase social e tal, mas eu comecei a estudar a minha própria mente e ver minhas dificuldades, minhas fraquezas. Antes, a gente apanhava muito, porque é o seguinte, eu queria que todo mundo fosse igual eu. Então eu queria que todo mundo fosse mobilizador. Então eu queria que todo mundo fosse mão na massa. E nem todo mundo é. Aquela ideia assim, né? Não, se eu consigo fazer, eu era assim também. Até eu estudar e você sabe qual é o me problema especializar em liderança. Que ninguém nunca é bom pra gente. Não é. Ninguém é bom, justamente. porque a gente coloca um padrão nosso. O sarrafo lá no céu. Lá em cima. E a gente tá olhando pra gente e falando, a gente tá fazendo. Então, pra mim, as coisas são fáceis. O jeito de eu pensar, se você chamasse, vamos construir um projeto agora. Vamos ter que construir um prédio aqui pra gente criar um hospital pra trabalhar com sei lá, crianças com câncer. Na minha cabeça, bora. A minha cabeça de executor. Só que aí eu comecei a entender que para montar um time, eu preciso ter um planejador. Eu costumo dividir as pessoas, não que as pessoas são divididas, mas eu começo a pensar 4 áreas. E eu uso os 4 animais o tempo todo. Então tem gente que é executor, que é um tubarão. O DISC, né? A técnica do isso. DISC. Eu tenho um tubarão, então no meu time eu tenho que ter tubarão. Por quê? Para encarar a pobreza, não acaba pobreza com mais pobreza. Acaba com recurso e acaba com gente sonhadora. É gente que chega e entra numa comunidade, eu fui na comunidade e falei, gente, isso aqui nós temos que acabar com isso aqui. Não existe como pessoas morarem num lugar desse, não. É impróprio, é esgoto passando dentro de casa, é a casa caindo, não dá. Então o executor, ele pensa assim, só que você precisa do planejador. Eu chamo o planejador de lobo. Então, eu falei, eu preciso ter alguém assim. Por quê? Eu vou pensar, quero fazer, mas tem que ter alguém que vai planilhar. Qual é o custo disso? PC dá, não dá pra ser amador, não dá pra ser empolgado, só... Emocionado. E aí comecei a fazer isso. Eu falo, gente, tem que ter um cara, eu falo que é o vendedor, sabe? Seu esposo pra mim é ótimo vendedor. Ele é um cara, vendedor mesmo, negociante. Negociante. Pessoas eu admiro, assim, entra já imponente. Minha esposa também é assim, imponente, já chega. Então num time, no social, tem que ter esse cara que vai lá na roda dos caras que tem muita grana e ele fala, gente, nós precisamos colocar nosso dinheiro pra ajudar outras pessoas. E as pessoas vêm com facilidade. Com o executor, o cara olha e fala assim, você é doido, esse cara aí né? Então, e aí começamos a pensar nisso. E tem que ter alguém que acolhe.
né? Tem um perfil que acolhe. Às vezes quem está lá na ponta, o professor, o assistente social, o psicólogo, tem um perfil de acolhimento. Eu uso que é o gato, que gosta de proteger. Então, eu comecei a montar times assim nos últimos 4 anos e tem dado certo. Sim. A gente erra de vez em quando, tá certo, mas tem dado certo no aspecto de avanço, de entender o perfil da pessoa. E aí o meu voluntário, eu comecei a olhar isso. Como que eu vou pegar um engenheiro de 70 anos para botar ele para ser monitor de uma turma com 50 meninos gritando? Ele endoida. Olha o perfil aí, né, PC? Mas se eu der para ele uma planilha e falar assim, olha, nós vamos organizar todas as despesas dessa organização, nós precisamos planilhar aqui, nós vamos sonhar numa construção de um espaço adequado para as crianças, de excelência, ele vai matar a pau. Eu recebi um voluntário lá, eu quero ser voluntário. De quê? Sou engenheiro. Geralmente o voluntário pensa assim, vou lá para a ponta que eu falo é o atendimento. Sim. E aí para tirar foto não vai resolver problema, entendeu? Então ser eficiente, montar, e cada pessoa tem um perfil e a gente tem que respeitar o perfil. Eu tenho gente no projeto que é especialista em ganhar recursos. Você liga a pessoa e fala assim, tô precisando disso, a pessoa ganha recurso pra você. Tem gente que é na ponta, tem gente que faz o trabalho do dia a dia, e todo mundo é importante no processo. E não existe o melhor ou o pior, ou que existe pessoas fazendo e gerando transformação, e é um time, né? Então, eu acho que veio muito para te ajudar a calibrar, né, essas emoções e essas habilidades. Sim. Não é? A gente sempre fala sobre isso aqui para os nossos empreendedores, né? Que é importante a gente ter uma visão humanizada de liderança, mas não é aquela coisa assim, né? A liderança que passa a mão na cabeça, não é isso. A gente está falando de uma visão estratégica, né? Até a empatia, ela pode ser utilizada de maneira estratégica dentro dos negócios, né? E eu acredito que no empreendedorismo social isso também faça muito sentido. Total. Né? A palavra do século, né? É treina a sua equipe. Todo mundo fala assim, Montes Claros, atendimento é ruim. Todo mundo. É difícil achar alguém que atende, mas é culpa, muitas vezes, nossa, gestor, que não está treinando nosso time para isso. Projeto social é assim. A ideia do projeto. Você chega no projeto social, todo mundo tem na cabeça, é um lugar cheio de bagulho, cheio de doação, cheio de desenho para um lado, desenho para o outro. É uma bagunça mental. E aí você chega naquele lugar, geralmente você vai pensar uma pessoa mais velha, te acolhendo ali e tal, dando alguma coisa, nem acolhendo, dando. O que a gente começou a entender nos últimos anos pro terceiro setor? A gente tem que profissionalizar. Então a gente tem que dar qualidade, mesmo com simplicidade, mesmo que às vezes não tenha um recurso, mas ter alguém ali que recebe bem. Eu falo que tem que inverter. Se no negócio você trata a pessoa lá como cliente, porque no terceiro setor você só trata a pessoa como um assistido. O assistido você fala assim, coitadinho. Quando você começa a entender, uma criança chega, eu mando ela sentar numa cadeira e ela tem a opção de escolha, ela vai falar qual a modalidade que ela quer. Ela tá ali na escola, é igual a criança que tem condição, que chega na escola de balé, e ela vê as meninas todas, ela vai querer viver o sonho de ser bailarina. E ela escolhe a modalidade ali dentro, o que ela quer dançar. Por que a pessoa simples e o pobre não pode ter isso? Não pode ter poder de escolha, né? E por que nós não podemos melhorar essas nossas formas de trato? Então eu entendi isso lá. Então as pessoas dentro do terceiro setor, de um projeto social, o Instituto hoje faz assim, a gente fala que aquela pessoa é o nosso cliente. É nosso cliente, que o cliente você trata bem. O cliente você serve cafezinho, você serve água, você traz outro sentimento. E aí você começa a mudar. Quando alguém que não tem condição entra num lugar como o Instituto Conexão, senta numa cadeira, escolhe uma modalidade, vai fazer, entra numa sala, né, que tem um espelho bonito lá, né, que tem uma estrutura legal, ele se sente integrado àquilo. E aí é onde vem a dignidade, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. E todo mundo é igual no lugar daquele. Então eu vejo assim, quando uma criança chega no projeto, às vezes com o pé sujo, às vezes o cabelinho todo desarrumado, às vezes sem um pai, sem uma mãe, e a gente tem que falar, tem que trazer um adulto para vir aqui. É o seu responsável. É seu responsável. Essa criança entra numa sala, às vezes sem condição nenhuma. Às vezes chega lá com aquela... Todo mundo tá vestida de bailarina, rosa. E ela chega, não tá. Ela fica incomodada. Ela fica não conseguindo adequar ali. Mas quando eu ponho uma roupa rosa, quando alguém põe uma roupinha nela, trata ela como se fosse uma princesa e ela começa a dançar ali, ela se torna igual. É assim num tatame, né? É assim num campo de futebol. É esse sentimento que a gente tem que ter. Essa mudança de mentalidade é necessária. É muito legal. A gente falar sobre empreendedorismo social, já tem tempo, né, que eu tô querendo falar sobre empreendedorismo social aqui, porque eu acho algo incrível, assim, que realmente muda realidades, né, quebra ciclos de pobreza. E nós que somos empreendedores, a gente pode ter um olhar atento para isso, para colaborar, porque esse empreendedorismo, ele precisa
dessa colaboração, né? Ele precisa fazer esse link. E aí, PC, nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, e no segundo bloco eu quero muito que você fale pra gente sobre essa colaboração com organizações governamentais, com privadas, né? Como que isso acontece, para você dar inclusive exemplos de parcerias estratégicas, porque aí o nosso público que está ouvindo aqui pode inclusive pensar em ser essa pessoa, ou né, essa PJ, essa PF que vai estar colaborando lá com o Instituto Conexão. Tá? Então daqui a pouquinho a gente volta, gente, com o PC Landim aqui na Rádio Unimontes. Fique agora com a música maravilhosa que o Paulo tá aqui, ó, passou meia hora escolhendo essas músicas. Vocês, por favor, deem audiência para essa rádio que valoriza cultura e informação. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação. Clica no sininho para você receber lá as novidades, tá bom? E ter conhecimento dos shorts, dos videozinhos que a gente faz aqui, dos nossos participantes e também dos podcasts completos que estão lá à sua disposição. Até daqui a pouco. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então com o nosso programa Empreendedor em Ação aqui na Rádio Unimontes, na 101,1 FM. Gente, toda quinta-feira às 18 horas a gente tem um encontro aqui para falar sobre os diversos cenários e possibilidades e oportunidades do mundo empreendedor. Hoje nós estamos com um assunto muito bacana aqui, que é empreendedorismo social. Se você não conseguiu acompanhar a primeira parte do nosso programa, vai lá no nosso canal Empreendedor em Ação no YouTube, porque aí você vai escutar todo o podcast da nossa entrevista e também ver um pouquinho aí dos nossos convidados, assistir os bastidores, shorts desse programa, tá bom? Hoje estamos aqui com o Paulo César Landim Miranda, ele que é conhecido como PC Landim, que é empresário e empreendedor social, assim, de uma trajetória incrível, que também é teólogo, é estudante de administração de empresas e é especialista em pessoas e desenvolvimento pessoal. E nós já falamos de muitas coisas incríveis e, assim, é emocionante ouvir o Paulo falar da trajetória e também, assim, de como ele tem estruturado, né, toda essa demanda do Instituto Conexão. Se você ainda não conhece o Instituto Conexão, segue lá no Instagram, @Instituto Conexão, não é isso, Paulo? Instituto Conexão BR. Isso, tá vendo que eu tô craque, que eu já sigo e as nossas empresas também colaboram, né, para o Instituto Conexão, a Classic e a Crijoias. Olha só, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre essa questão das ações do Instituto Conexão, né, para desenvolvimento aí, pessoal nas comunidades. E eu queria muito que você falasse para a gente sobre a colaboração com organizações governamentais e privadas, porque a gente sabe que é essencial para o sucesso de muitos projetos sociais, né? Então, eu queria que você desse exemplos para a gente, parcerias estratégicas que foram e são, né, fundamentais para o Instituto Conexão e para os resultados alcançados. Acho assim, o Instituto Conexão, na maioria das suas atividades, por anos, foi através da iniciativa privada que conseguiu desenvolver o seu dia a dia, né, que eu falo assim. Então a gente tem numa cidade excelentes exemplos de empresas que participam, que se comprometem, né? Acho que é ir um pouco além, não ficar na sua zona de conforto, né? E eu vejo hoje o terceiro setor como bons olhos para melhoramento da marca, posicionamento de marcas de empresas. Então vou dar um exemplo de uma empresa que por anos no Instituto Conexão tem feito a diferença. Uhum. Tem um projeto, um dia um empresário chegou no Instituto e falou, olha, eu quero ajudar. Eu quero ser parte do que vocês estão fazendo e tal. E aí eu perguntei, mas qual é a sua área? Ah, nossa área é a área de alimentação, a gente tem restaurante e tal. Falei, olha, você quer participar como? Não, eu quero me envolver. E aí eu falei, mas você faz o quê? Ah, não, tem um restaurante, a gente faz pizzas, a gente vende pizzas na cidade. Então por que você não pega a sua marca e a gente cria um produto social dessa marca sua, que vai gerar divulgação, mas vai gerar impacto social? Quantas crianças dessa cidade, quantos jovens não têm acesso a esse produto seu? Muitos. E aí ele falou, mas o que eu posso fazer? Eu faço uma ação, a gente cria uma ação dentro do Instituto, que a gente vai para dentro da comunidade, dar acesso para pessoas que não podem consumir seu produto, porque às vezes não tem o poder aquisitivo, mas aí sua marca vai ser valorizada, porque vai ter um vídeo de engajamento
contando a história, indo até a localidade, fazendo a diferença na localidade, até a marca do seu restaurante. Você está vindo aqui querendo fazer o bem, não é só para divulgação, não é para uso da imagem, mas vai agregar positivamente. Uma pessoa não entra na sua página, qualquer empresa, e vai lá, pega a sua empresa e sai divulgando a sua empresa. Não. Né? Hoje ainda tem que pagar e pagar muito para alguém fazer isso. Só que quando você coloca algo social, as pessoas atrelam e elas compartilham. Quando eu coloco pessoas, histórias por trás daquilo ali, as pessoas têm um engajamento. Então hoje a gente é essa empresa local da cidade, há 5 anos ela tem uma atividade no Conexão, que ela acontece mensal, e ali a gente entrega um conteúdo bom, qualificado, que aquela marca é valorizada. Então a gente percebe isso. Então as pessoas têm uma percepção, Ariane, que só as grandes empresas que têm a questão social, né, ESG, e ela trabalha essas pautas. Não, as empresas pequenas podem fazer isso e agregar e trazer. Eu falo que em muitos casos a gente perde muito. Porque, por exemplo, o imposto de renda nosso hoje, a nossa conscientização do empresário, em vez dele fazer um repasse e ter uma isenção e repassar para uma entidade dentro do Conselho da Criança e Adolescente, às vezes ele vai lá e paga o tributo porque ele não tem conhecimento. Mas aí também falta o terceiro setor, às vezes, de ir até o empresário, de mostrar proposta, mostrar ideia. Mas essa junção é muito eficiente. E é usar as habilidades. Quantos grupos de empresários a gente tem? Quais são as dores? Às vezes o terceiro setor vai resolver muito dessas dores. Hoje uma dor, contratação de pessoal. Dentro dos projetos está cheio de gente que está ali querendo uma oportunidade. Então ali é um lugar de capacitar, desenvolver. Então a gente tem visto isso lá na história do Instituto muito forte, assim, de preparar pessoas para o mercado de trabalho e criar oportunidades. E aí isso é uma resposta também. Mas as empresas também podem entrar, serem parceiras, né? É muito importante. A junção, a expertise. Eu acho que hoje o empresário tem uma facilidade muito grande de gerar impacto. E isso vai implicar totalmente. Eu cheguei numa empresa média da cidade e falei, olha, você está inserida num lugar aqui que o índice de violência é grande. A própria comunidade está roubando aqui dentro. A própria comunidade, às vezes, ali, né, pessoas maldosas, cometendo atos, algo que está prejudicando o seu próprio negócio. Começa a criar uma imagem diferente, começa a construir algo diferente aqui. Você tem capacidade financeira de apoiar. Às vezes não tem a capacidade de gestão de algo social, mas tem a capacidade de colocar recursos, de empregar recursos naquilo e gerar. Então, assim, é muito importante que a iniciativa privada dê as mãos, de fato, para o terceiro setor e invista. Investir no terceiro setor é investir na sua própria cidade, nos seus clientes, no bem-estar em volta de você, né? Com certeza. A gente teve um programa aqui que a gente falou sobre mentalidade ESG, com uma diretora da Novo Norte, né, a Cris Pérez. A gente até reprisou esse programa, porque a gente recebeu alguns e-mails, né, e tudo, a gente reprisou esse programa, falando sobre essa questão da mentalidade ESG. A gente falou muito sobre isso, relacionado ao micro e pequeno empreendedor, falando sobre essa questão da responsabilidade social. Né? Como que você pode trabalhar, exercer responsabilidade social dentro do negócio, que você tem um colaborador, 2 colaboradores, né? Ou seja, um micro empresa, né? E a gente vai falar isso no âmbito da mentalidade, de mudança de mentalidade, de transformação, de caminhar junto com essa transformação que a gente está aí, né? A gente tem uma ONU que está motivando, incentivando as pessoas a transformarem o pensamento delas. Então isso que você falou, assim, vem muito a calhar com o que a gente quer trazer nos nossos programas aqui, que é justamente mudar a mentalidade. Você falou, inclusive, de como que as empresas podem fazer isso. A gente sabe que tem um imposto, que tem o FIA, né? Que as empresas, elas podem, uma conversa com o contador, não é isso? Fazer a coisa funcionar. Não são todas as empresas, mas tem um tipo de tributação. Empresas que estão no lucro real, né? Elas conseguem destinar até 3% do seu imposto de renda para o Conselho da Criança e Adolescente da cidade. O imposto que é para o governo. Isso, algo que você ia pagar, agora você paga aquele tributo vem para uma associação, uma instituição da própria cidade. Então, quando você coloca o seu recurso, você vai no seu contador fazer declaração, né? As empresas geralmente de 3 em 3 meses ou anualmente naquele período da declaração. Pessoas jurídicas, 3%, até 3%, e pessoa física, até 6%. Então, por exemplo, alguém que tem acima aí de 3, 4 salários que está declarando, tem um percentual. Então, tem gente que tem um poder aquisitivo muito maior também. Então, é uma oportunidade. Aquele recurso hoje pode ser, que a gente fala assim, casado. Então, a pessoa destina ao fundo com a indicação de uma carta para uma instituição da cidade. E hoje a gente tem mais de 40 instituições aptas a receber isso. Então, eu falo, Montes Claros perde alguns milhões
em deixar esse recurso aqui e gerar impacto que poderia estar transformando. Então, naquele momento eufórico, às vezes o empresário faz ali, o contador faz ali e já lança, e poderia colocar esse ponto lá dentro, né? Então, por exemplo, esse recurso poderia estar pagando folha de funcionários das instituições, criação de estruturas, né? Benfeitorias nas organizações. E hoje, assim, existe uma necessidade de ter uma conscientização muito maior. Em muitos casos, a gente tem essa capacidade. A gente tem empresas pequenas, médias, empresários, pessoas físicas que têm, né, profissionais autônomos, bem intencionados, que poderia estar vinculando a uma instituição e colocando esse recurso aí. Alguns milhões se perdem hoje do município por causa dessa falta de informação. Então, empreendedores, acionem aí seu contador, né, sua contadora, para entender um pouquinho mais sobre isso, para avançar nessa mentalidade de responsabilidade social que com certeza vai colaborar de maneira sistêmica para o desenvolvimento do seu negócio e vai arrastar assim, os seus colaboradores, seus clientes também para esse mesmo espaço. E um ponto que você falou, eu acho assim, mentalidade do seu colaborador. Hoje eu tenho feito muito isso. Eu tenho ido em empresas para falar sobre solidariedade, para falar sobre engajamento, para falar sobre senso de propósito. Então, quando a gente tem uma empresa, pode ser a empresa com um colaborador, mas esse um colaborador, ele tem um senso de mundo, de pertencimento, ele vai entregar muito mais. O que eu percebi? As grandes empresas, as multinacionais, ela começou a fazer esse movimento. Tem uma bem grande, bem referência na cidade. E ela chama... Pode falar o nome, viu, PC? Por exemplo, eu vou... Porque eu sou a única responsável, a responsável, a dona do próprio salão. Por exemplo, eu comecei a ver a Novo Norte engajando os seus times, né? Eles são divididos lá em equipes, né? Os sites lá, o site Monte Cidade dividido em times. Os times procurando. E a gente começou a ir na Novo esse tempo, foi lá dar uma palestra, e aí, no final, falava sobre solidariedade e engajamento. E as equipes tinham que se organizar, montar uns kits lá pra gente fazer a distribuição pras crianças. E mandando seu colaborador ir lá pra ponta. Ir lá entregar e participar. E várias outras ações. Comecei a ver as escolas privadas, por exemplo, uma das unidades do Instituto foi uma escola privada da cidade que reformou tudo. Que botou os seus alunos para ir lá fazer uma atividade mão na massa, para trazer um senso de pertencimento, de social, engajar, tirar desse mundo. Então, assim, quando o empresário ele entende que se ele trazer um senso de propósito, um senso de missão, aquele colaborador vai ter uma qualidade de vida e vai entregar muito mais. É a multinacional fazendo isso, gente. Então a gente tem que aprender. Nós podemos ser pequenininhos, mas aprender. Por quê? Eu sei que vai falar, mas o cara já tem muito trabalho. Mas tira um pedaço desse tempo dele para ele desenvolver, para ele entregar mais. A gente trabalha com gente, não é com robô, não. Não é com robô, justamente. É trazer uma humanidade, é isso eu venho falando. Então, assim, no Instituto Conexão recebe muita visita de muita gente que chega lá, a equipe lá de colaborador que vai passar um período lá para conhecer. Isso faz o colaborador engajar e ter esse senso. E vincular, isso é muito forte, né? Muito legal. E assim, faz a diferença no âmbito do social, né? Você faz uma coisa pequenininha e virar grande. Né? E aí você incentiva um ser humano a transformar a mentalidade dele, com certeza ele vai incentivar outro ser humano, que vai incentivar outro ser humano, que vai incentivar outro, né? E a tendência é que as pessoas elas entrem nesse senso de transformação. Sim. Eu acho que agora esse tema né, dessa mentalidade SG não tem volta, né? Eu acho que da agora para frente será uma evolução constante aí. E quem não compreender isso, eu acho que vai sentir assim até um buraquinho no peito, né? Que vai ficar deslocado da realidade. Mas eu acho o estudo muito legal e eu queria entender como é que você avalia, sabe, o impacto desses projetos sociais que você tem exercido através do Instituto Conexão, com todos os seus colaboradores voluntários lá na nossa cidade. Quais são os principais indicadores de sucesso que você utiliza para medir esses resultados? Então, o grande avanço está quando a gente começa a estudar e ver plataformas que estão dando certo. Hoje no Brasil tem uma plataforma que chama Gerando Falcões, né? Eu estive lá por alguns anos sendo treinado por lá. Então, trazer essa mentalidade de gestão de dados é muito importante. Então, não é só cadastrar a criança, ter o nome dela. Gente, o empreendedorismo social, ele precisa de indicadores. Total. Igual todas as outras, os outros tipos de negócio precisam de indicadores, né? E aí a gente começou a enxergar isso. O empresário não trabalha com indicador? Ele tem indicador para tudo. O que tem sucesso, né? O que não tem sucesso, ele vai sobreviver. Numa hora, pode dar ruim. Mas quem tem indicador na mão, ele começa a potencializar. Dentro do terceiro setor, o nosso lucro não é a grana que sobra. E nem é para sobrar. Mas é o impacto que gera. Como que mede impacto?
Então, comecei a trabalhar com a criança, né, dentro da concepção, criança de 6 a 17 anos, dentro do Instituto Conexão, esse é o trabalho. A gente começou a ver esses indicadores de desenvolvimento dessa criança. Como que essa criança está no âmbito familiar? Essa família é participativa? Essa família se envolve nas atividades que essa criança está aqui dentro da instituição? Se o pai, ele não vai no dia da apresentação, do dia dos pais, se a mãe não vai no dia das mães, tem algo errado nessa família. Porque o pai e a mãe estão ali para cuidar e para zelar. Se a criança se prepara 6 meses para fazer uma apresentação para o dia das mães, e no dia você fala que não vai porque não pode ir, é triste. Então tem que ver engajamento daquela família. Como que esse menino está desenvolvendo lá dentro? Qual o relato de quando um assistente social vai visitar a casa? Qual o relato que essa família está tratando? Não. As histórias que a gente escuta, já começa o sucesso na família. Não, é que ele não fazia nada. É que ele bagunçava tudo. As casas, geralmente, que a gente atende são casas muito simples. Mas as casas simples têm que ser organizadas do mesmo jeito. E aí fala, não, mas hoje ele levanta e arruma a cama. Não, hoje ele levanta e organiza a roupa. Hoje ele tem comprometimento para tomar banho. Crianças que não gostavam de tomar banho. E por quê? Porque quando entra no tatame, a tia fala assim, para entrar aqui o pé tem que estar limpo. Para poder vir aqui tem que organizar a roupa. Cadê seu kimono que você ganhou? Água e sabão ou água pura dá para lavar kimono. Então, legal. Começa a organizar e começa a trazer essa dignidade. Esse indicador é um indicador importante pra gente de conexão. Como tá na família. Escola. Tá aprendendo aqui a fazer jiu-jitsu no projeto. Como tá seu comportamento? Como tá seu boletim? Tem professor lá que tá cobrando a nota do menino. Vira um indicador pra gente. Um indicador importante. Terceiro, como que esse menino tá desenvolvendo na modalidade? Meu sonho é que minha criança faça balé. As mães chegam lá fazendo isso, por exemplo, com as meninas. Mas a menina é boa no jiu-jitsu, ela gosta de ir pro jiu-jitsu, rolar no tatame. Deixa. Tá desenvolvendo a habilidade. Gosta de dançar balé, e aí? Isso, e vai proibir? E aí, esse é o desenvolvimento, dentro da modalidade. Entendi. Então, eu tenho 3 indicadores aí. Eu tenho um indicador familiar, eu tenho um indicador relação da escola, eu tenho um indicador na modalidade. Os meninos hoje não sabem conviver. Ariane, isso não é um problema... às vezes só de alguma classe social, não tá em todas. Os meninos não sabem ser criança, não sabem relacionar com o outro. E aí a gente envolve muito isso, do relacionamento. Então, tipo assim, a alegria pra gente é ver a criança se envolvendo com outra criança. O Instituto Conexão, esse tempo todo que eu vi lá dentro, quando a criança traz a festinha dela, mesmo simples, que é um bolinho lá de cenoura, mas que ele traz pra dentro ali pra comemorar com 15 colegas, isso aí é um indicador. Mas aí eu não estou falando isso só na teoria. Desde na Gerando Falcões eu conheci uma ferramenta. A gente tem lá no Instituto, o Bússola, onde a gente tem todos esses indicadores dessa criança lá dentro, a participação. É de graça estudar num projeto social. O Instituto Conexão é de graça. Não tem custo. Mas tem que ter o quê? Comprometimento. Tem que ter lista de chamada. Quando você bota seu filho em uma escola privada, se ele faltar um dia, o que a escola faz? Liga pra você. Liga. Por que no terceiro setor a gente trata assim as coisas? Vai no dia que quer, faz do jeito que quer. Não, tem organização. Chamada todo dia, taxa de frequência todo dia. Se você puxar no sistema hoje lá, nossa taxa de frequência é 85%, 87% no mês. É alta, porque o menino se engajou ali. Tem um grupo de WhatsApp, se não for na aula, tem que fazer o quê? Mandar atestado. Tem um grupo de WhatsApp de cada turminha. Tem 65 turmas. Legal. Fica alguém responsável só para olhar essas turmas. E a gente começa a ver o processo de evolução. A gente começa a perceber a família, que talvez foi assistida em algo específico, lá na frente ela passa a ser parte daquilo. A mãe passa a se envolver naquilo. Então, para mim, hoje, trabalhar sobre os indicadores, abrir o Bússola e ver quando eu falo assim, o Instituto Conexão tem 620 crianças. Você puxar no Bússola, no sistema, você vai ver esses dados, você vai ver o crescimento, você vai ver, às vezes, um menino mudando de modalidade porque não se identificou, ver a habilidade sendo. Então, esse é um processo de evolução. A gente precisa aplicar isso para dar certo, né? E aí, quando uma criança falta, eu sei porque ela está faltando. Às vezes ela está faltando porque ela não tem um alimento em casa. Às vezes ela está faltando porque aconteceu alguma coisa com ela. E aí a gente entra para garantir o direito. Às vezes o tênis rasgou. Coisas assim, eu já vi uma criança que viu... Tá menstruada, isso. Não vai porque não tem absorvente. Uma criança viu lá próximo, perto da casa dela, uma cena indevida para a idade dela, assim, que não devia estar acontecendo, e ela criou... Traumatizada, e ficou para dentro, e a mãe não sabia, depois você leva um psicólogo e ali você gera uma transformação. Então, indicador é muito importante.
Então, se eu pegar uma criança de 6 até 17 anos e a gente conseguir ter um caminho para ela, a gente chama trilha. É uma trilha que conecta a vida dela. Essa trilha gera transformação. No Instituto Conexão hoje existe essa metodologia que a gente está contando por cima, que chama Conecta, e essa metodologia vai fazer com que a criança possa desenvolver. Para ele chegar com 17 anos, assim, mais definido, mais organizado e mais protagonista da própria vida. E ser um influenciador também, né? Sim. Né, PC, do que é bom, que você está formando socialmente essa criança com uma visão, né? Gente, eu já chorei aqui no intervalo, porque eu realmente emociono muito com essas questões, assim, ver que as pessoas se preocupando com a fundo, né, com o social, e não só se preocupando, mas motivando pessoas, né, outras pessoas, para que elas também se preocupem, para que elas também mudem contextos, né? Você falou de Gerando Falcões, eu sou super fã do Edu Lira, acompanho ele há um tempo, e atrás aí, né, acho que foi no primeiro bloco, você comentou também sobre a questão de gerar uma possibilidade das empresas delas fazerem uma conexão com o Instituto a partir de um produto e tudo. A gente sabe que o Gerando Falcões nos últimos anos conseguiu façanhas, né? Isso. Havaianas, Cacau Show, né? E outras entidades aí. Então fica a dica para você que é empreendedor e tem interesse em ampliar o seu olhar a respeito da responsabilidade social, né? Segue lá o @Instituto Conexão BR, né? Chame o pessoal lá, que vai ter uma equipe lá, né, PC? Para estar recepcionando você e para estar te orientando como você pode colaborar, né? Essa ideia, você está falando da empresa, né? Eu acho assim, eu falo que tem que ser bom para todo mundo. Parceria é bom para todo mundo. E a gente tem a mentalidade, às vezes, do projeto social, que é só o tomador do dinheiro, né? Então, lá no Gerando Falcões, Edu Lira nos trouxe muita oportunidade, né? Assim, de sentar com o CEO de grandes empresas, de participar desses eventos, entender um pouco da mentalidade. O que foi feito lá no Gerando Falcões foi parcerias de verdade. Então, por exemplo, a Subway fez o Subway da Quebrada. Então, pegou jovens da periferia, colocou dentro do Subway e falou assim, escolhe os ingredientes. Aí colocaram bacon, colocaram vários ingredientes dentro do hambúrguer da Subway e montou o Subway da Quebrada. 1% do Subway da Quebrada seria destinado a Gerando Falcões. Sim, legal. A Subway não deixou de ganhar, continua ganhando. E tem que ganhar. E agregou muito. E a Gerando Falcões não ia contar com aquele recurso. Adivinha no mês que teve o Subway da Quebrada, pode pesquisar na internet, qual foi o Subway mais vendido no Brasil? O Subway da Quebrada. As pessoas chegavam e queriam consumir o Subway da Quebrada. A Havaianas lançou uma Havaiana específica da Gerando Falcões. Foi a mais vendida. Por quê? Porque além de um produto, nós já sabemos que o produto é bom. Sim. Então, o empresário está escutando a gente, você confia no seu produto. Não é? Você vende joias, você vende sorvete, você vende o que você for vender. E se você criar algo social dentro disso? As pessoas já sabem que o seu produto é bom e ainda está gerando impacto, está mudando a vida de criança, está dando educação para criança que não tem, está dando esporte para criança que não tem, invista. A tendência hoje mundial, na minha opinião, é as marcas com propósito. Água, as empresas que vendem água, tem água para tudo que é lado, tudo que é gosto, tudo que é tipo, mas as empresas que têm um cunho colaborativo geram engajamento. É fazer o olhar da grande marca, as grandes multinacionais estão migrando para isso. As pessoas não vão consumir só por consumir, elas consomem por um senso de pertencimento. Então, assim, a rede social ajuda muito nisso. Ver a Gerando Falcões é um grande exemplo, né? Eu falo que Conexão, boa parte dele foi construída, sabe fazendo o quê? Vendendo camiseta. As pessoas compravam a camisa na nossa mão, sabendo que tinha um propósito de construir uma sede, de pagar um aluguel. Então, um empresário uma vez chegou para mim e falou, eu quero te ajudar. Ele falou assim, mas como eu posso te ajudar? Ele já esperava que eu ia falar assim, me doa um dinheiro. Falei, não, eu quero aprender com você, o que você faz. E ele dominava o setor têxtil, né, de blusa e tal. Então, eu tive a experiência de ir pro sul do Brasil, conhecer tudo de malharia. Que legal. E pronto, é isso aí. Me ajuda aqui, preciso comprar, nós vamos voltar e nós vamos vender essas blusas todas. Aí a gente fez isso. Só pra você ter uma noção, a gente já comprou carro vendendo blusa. Já troquei blusa de carro pro Instituto. Olha o escambo aí. Pra poder fazer as coisas girarem e acontecer. Então essa mentalidade a gente tem que ter. Muito bacana. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque além do seu trabalho com o Instituto Conexão, você é fundador da DIP Camisaria e Estamparia, né? Sim. E como é que você faz para conciliar? Eu vou fazer as perguntas que as pessoas fazem pra gente, né? Sim. Como é que você concilia as suas atividades empresariais, né, com as suas ações de empreendedorismo social? Assim, como é que essas experiências, elas se complementam, né? Sim. Elas se complementam? Sim. Legal. Eu entendi, assim, que, por exemplo, esse primeiro negócio que eu criei, né? Eu formei ensino médio, fui pra faculdade, e é o normal de um jovem de classe média,
e classe média baixa, né? Você vai pra faculdade, você nem trabalha, você trabalha. Então, eu fui criar um projeto sem ter dinheiro. E aí, meu pai, eu não tem como, eu já tô sustentando você, já dou a comida, já te dou a casa, mas você tá querendo criar umas ideias. Minha mãe brinca comigo que ela era avalista em tudo, então ela morria de medo. Ela alugava um espaço, R$1.500, a gente alugou o primeiro imóvel, depois um imóvel de R$6.000. Tinha que botar os pais pra assinar pra ser avalista. E aí eu falei, pronto, eu não posso ficar pedindo e nem dependendo, nem dos meus pais, nem do ciclo. Então eu tive essa primeira ideia de vender camisa, então eu comecei a pensar, o que o social traz? O social traz um network poderoso. Quem gosta de network e acha que só no setor privado que tem network, o social também tem. Um grande network. Então, começar a que o terceiro setor ele relaciona com o poder público, relaciona com a iniciativa privada e com muita gente. E é o cliente do privado e é tudo. Então eu falei, olha, eu vou empreender aqui. Por quê? Vou ter que bancar esse projeto. Então eu vou vender camisa. Então vamos criar um projeto que a gente vai lá e vende dentro do nosso projeto. Por exemplo, se a gente vendesse 200 camisas por mês ou 300, sobrava 700 se eu comprava 1.000. Tinha que vender para alguém. E aí eu falei, poxa, nós estamos fazendo um produto de qualidade, tem um propósito, tem um tanto de gente observando. Vamos vender para quem está observando. Então, você tem um sonho de ter uma marca de roupa, faz igual a gente fez aqui. A gente criou a nossa marca, qualidade e tal. Comecei a vender e tocar. Só que aí depois eu comecei a entender que para tocar um social, tocar uma empresa, tem que ter o quê? Time. Então hoje eu estou num universo de oportunidades, de verdade. Que a gente hoje tem bom network. O que a gente começa a fazer? Pôr pessoas potenciais para gerir coisas e criar um ecossistema disso, assim. Então o terceiro setor não é só o assistencialismo lá de trás, mas é uma potência. A 8ª economia do mundo é o terceiro setor. O terceiro setor tem muito recurso para gerar impacto. Muita coisa não chega porque a gente não tem essa cabeça empreendedora, porque a gente tem a cabeça assistencialista, porque a gente faz quando dá. Então, se o empresário, eu tenho um amigo em Recife que era um mega empresário do ramo odontológico, ele virou a chave da vida dele. Aquilo ali, ele colocou gestores para gerir, mas fazia muito mais sentido ele cuidar de gente. E hoje ele tem muitos negócios de impacto social. Ele fatura grana, mas ele gera muito impacto. E se a gente atrelar? Então, dá sim para fazer. Você é uma, Ariane, você é uma mobilizadora. Olha aí, ó. Você ajuda tantos projetos como Conexão, como outros. Seus negócios ajudam muitas pessoas. Te emociona falar e nos emociona, porque você tem alma nisso. Então, eu acho super possível atrelar grandes empresários e grandes mobilizadores sociais. Eu venho de uma quebra de ciclos de pobreza, né? Para mim, foi muito importante. Sim. Porque tiveram pessoas, né, que me deram oportunidade. Sim. Oportunidade de estudar, oportunidade de trabalhar. E eu não tô romantizando a pobreza, porque eu não romantizo a pobreza. Sim. Mas é importante a gente falar que as oportunidades, elas são incríveis. Então eu nunca falo meritocracia. Porque meritocracia, no contexto social que a gente vive no Brasil, é complexo de você dizer, né? E eu fui ensinada a pescar. Então, é muito disso que você traz nas suas ações e de outros empreendedores sociais que eu conheço que fazem isso, que ensinam as pessoas a pescarem, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade. E aí, hoje eu posso dizer que eu quebrei o ciclo de pobreza da minha casa, né? Então, por isso que eu emociono. Gente, eu choro, né? Gente, sem comentários. Ó, nós já estamos, mas nem dá pra cortar, né, Paulo? Não é só você que tá chorando, não. Todo mundo tá chorando. Nós vamos... agora a gente tá chegando no final do segundo bloco, vou parar de chorar, gente, calma. E eu queria, assim, pra finalizar... Eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para outros empreendedores sociais que estão trabalhando para promover a justiça social e o desenvolvimento comunitário e talvez não tenham, né, essa sua visão tão estruturada, assim, e ainda esteja muito no início, ainda esteja, assim, na metade, mas tem dificuldade de fazer a coisa de uma maneira que realmente vai impactar e que vai impactar trazendo resultados positivos para transformar realidades. Ok, eu acho assim, nesses anos eu tenho aprendido alguns pilares, né? E o primeiro pilar que eu sempre falo é trabalho duro. Então, quando você tem uma ideia, quando você tem um sonho, desde um negócio de impacto social, de um projeto, de uma iniciativa, que a gente precisa colocar muita energia nisso. Então eu falo assim, o PC tá nisso tem no mínimo 21 anos, desde os 12 anos. Então é colocar a nossa energia. Quando a gente coloca energia, o que acontece? Expande. Você cria um negócio, se dedicar todo dia naquilo ali, ó. Talvez você não tinha condição de ter a empresa igual você tem hoje, eu gerir
várias empresas. Você coloca energia, as coisas acontecem. E aí eu acho que isso é trabalho duro e não desistir. Então isso vem me carregando, a minha resiliência de começar, de recomeçar, de parar, de voltar, mas é fixar na missão que a gente tem. Melhorar a nossa comunicação. O dia que eu entendi, tô aí com as meninas hoje aqui, a gente tá comunicando o tempo todo. Verdade. É comunicar bem, é ser claro e transparente. Não é, a gente é muito assim, às vezes, rude no aspecto de comunicar. Então melhorar a comunicação, e a comunicação tá no jeito de vestir, no jeito de falar. Não é porque eu sou um líder social, ou eu tô no setor 2,5, que eu não posso andar bonitinho, ter um carro bom, orar bem e relacionar. Tem que ter. Isso a gente tem que aprender, que a gente acaba com pobreza, não é com mais pobreza. E até uma inspiração, né, pro sucesso. É uma inspiração, então a gente precisa ter essa consciência, né? E esse processo de educação. Eu acho que o que faz a gente avançar é o conhecimento. Então eu tenho que aprender com quem é melhor do que eu. Então eu sou do setor 2,5 e eu encontro alguém lá do setor privado que está empreendendo, vamos pegar as ferramentas, vamos aprender. Tem coisa boa no poder público. O poder público tem suas qualidades, vamos aprender. Então assim, esse sentimento. E sair um pouco da bolha. Porque a gente tem a tendência de colocar todo mundo na bolha. Olha as bolhas aqui, ó. Setor privado, setor público, terceiro setor. É do ser humano rotular. Rotular. Né? Então quebre as bolhas, comece a circular e fazer isso. E aqui a gente tem uma cidade que as pessoas estão dispostas. Só que elas muitas vezes não sabem como. Então comunicando e trabalhando duro, vai dar certo, vai ter sucesso. Muito bom, Paulo. Muito obrigado. Viu? Gratidão mesmo, assim. Foi muito legal esse programa, né, Paulo? Paulo Rádio. E Vanessa, que é a nossa fiel escudeira, roteirista, tá aqui com a gente também. Muito legal, muito obrigada mesmo, viu? Gente, ó, agora a gente encerra aqui o nosso programa de hoje, né? Quero lembrar vocês de seguir a gente lá no YouTube, no Empreendedor em Ação. Vai lá, se inscreve, colabore para que esse programa perdure. Porque olha só, a gente traz temas que são bem sensíveis, né? Que fazem diferença na nossa vida como empreendedor, como aspirante ao empreendedorismo. Sigam lá, me sigam no Instagram, @ArianeGaldino, _reinventa. Siga o @ do PC também, PC_Landim, gente. E aí sigam para vocês compreenderem, né? Vocês que são empreendedores sociais, por exemplo, podem, quem sabe, né, fazer um workshop, né? Fazer um workshop aí com o PC, que eu tenho certeza que existe abertura, né, PC, para isso, para a gente poder mudar realmente as realidades. E é isso, na próxima quinta às 18 horas a gente está aqui na Rádio Unimontes. Vou agradecer aos nossos patrocinadores, a Fadenor, a Impremix, a Classic Men's Club e a Cris Joias. E não percam o próximo Empreendedor em Ação. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação. Seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.